Oi, tudo bem com vocês? Oi, oi, oi. Tava aqui mexendo no meu plano de fundo que eu vi que eu esqueci de trocar. Aí quis trocar a minha imagem. Vocês estão bem? Vamos lá para a correção da tarefa? Fizeram a tarefa? Sim? Ah, tá. Manu, ok. Luiz, ok. Alice, ok. Ok, ok. Luiz, ok. Fez, Mariana? Ok. Muito bem. Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui, rapidinho. É isso. E aí a gente vai para correção, tá? Dia 23, então a lista presente. A Laura não entrou, Daniel também não. O Emanuel presente, Luísa presente, Luiz justificou. Mariana presente, a Mirella também ainda não entrou. Ok. Vamos lá então. Corrigir a atividade primeiro, aí a gente dá continuidade com o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Analise o mapa e responda. Analise o mapa e responda. Mundo, divisão norte e sul, né? A gente viu na última aula que essa divisão norte e sul trata dos países desenvolvidos e mais ricos, que são os países do norte, com exceção da Índia, né? Que não segue esse requisito, mas está no norte. E os países do sul são os países em subdesenvolvidos e em desenvolvimentos, em que o índice de pobreza é maior, né? Então vamos lá. Considerando a classificação do mapa acima, identifique nele os países que apresentam classificações diferentes da classificação norte-sul e da classificação com base na localização geográfica. O que vocês colocaram? No norte. Ah, na verdade eu citei só um país, mas países que estão no norte, que são classificados como pertencentes do sul, são 3. Quais que são? Tia, eu coloquei países da América Central e Austrália. Não, não. Não é os continentes, são só alguns específicos. É a Índia, China e México. São países que estão localizados no norte, mas são classificados como pertencentes do sul, porque são subdesenvolvidos. Então Índia, China e México. São classificados como países pertencentes ao sul porque são subdesenvolvidos. E os países no hemisfério sul que são do norte, são classificados como do norte, é Austrália e Nova Zelândia. Tá? Porque são países desenvolvidos. Então a gente tem no hemisfério norte, Índia, China e México são classificados como do sul porque são subdesenvolvidos. E no hemisfério sul, a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, que são classificados como países do norte porque eles são desenvolvidos. Tá bom? Coloquem aí. Luiz, acertou essa? Acertou essa, Mariana? Emanuele. Então, próxima, né? Leia o trecho da canção de Caetano Veloso, Fora da Ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Essa é a música de Caetano Veloso. A partir do trecho da canção, explica uma mudança que deixou o mundo fora de ordem na nova ordem mundial.
que vocês colocaram? Tia, eu acho que tá errado, mas aqui ele pediu para colocar uma mudança que deixou o mundo fora de ordem. Eu coloquei a pandemia, que ela transformou, ela vai fazer parte da história, da humanidade. Sim, não, tá errado mesmo. Porque essa nova ordem mundial, a gente está falando de bloco econômico e grandes Tia, potências. posso falar? Pode. Tia, eu coloquei. Os Estados Unidos se tornou a principal potência militar, com isso, uma nova ordem militar surgiu, com o capitalismo denominado espaço mundial, e o povo passou a ser dividido entre norte e sul. Certo. Tem mais. Tá certo, só tá incompleta. Teve duas mudanças. Olha aqui as mudanças. Os Estados Unidos, né? Que influenciou todo o continente norte-americano, tá? E aí tem, Luísa, coloca no seu, a União Europeia. A Europa, né? Ou a União Europeia, que influenciou o continente europeu, africano, Japão e China, parte da Ásia e da Oceania, tá? Então, para ficar completo, tá faltando essa parte na sua resposta, Luísa. Então, meninas, como que fica? Os Estados Unidos, que influenciou todo o continente norte-americano, inclusive era a única superpotência militar, como a Luísa colocou na resposta dela. E aí, a outra mudança que ocorreu foi na Europa, ou a União Europeia, que influenciou o continente europeu, africano, Japão, a China, a Ásia e a Oceania. Tá bom? Coloquem aí. Quando a gente puder ir para a próxima, vocês me falam, tá? Pronto? Questão 12, podemos ir? Emanuele ainda tá fazendo, né, Manu? Pronto, tia. Pronto? Justifique a queda das medidas protecionistas no mundo atual do livre comércio. O que o protecionismo faz no mercado? O que vocês colocaram? Eu coloquei enfraquece políticas de combate à fome e ao desenvolvimento dos países pobres. Isso mesmo. Ele impede que os produtos conquistem mercados mais amplos. Isso mesmo. E que as empresas, ele impede a produção das empresas, né, produzirem para vários países. Tá? Então é isso que ele faz. Impede que os países conquistem mercados mais amplos e que as empresas possam produzir em vários países, aumentando aí as exportações e importações. Quem não acertou essa, corrige aí, tá bom? Então vamos lá na página 20, vamos continuar. A presença do Brasil na América Latina e da África na ordem econômica mundial. Página 20. Luísa, posso
Posso mudar ou você quer que espere um pouquinho? Pode mudar, tia. Pode? Se quiser que espere, é só falar que eu espero, tá? Vamos lá. Então, olha só, a gente viu, né, que a nova ordem mundial foi um tratado feito em que os Estados Unidos ele assumiu consideravelmente a maior potência, né, com a queda da União Soviética. Então, o socialismo ele caiu, entrou então a nova ordem capitalista, que é o que nós vivemos atualmente, e os Estados Unidos, a grande potência, né, mundial em força militar, né, e com todo esse recurso de comando no capitalismo, segundo todas as ordens, diante de todos os países do mundo inteiro. Então, olha, o que a gente vai destacar nesse tópico? Justamente isso aqui, ó. A atual globalização, né, e a economia mundial, os países eles foram classificados em desenvolvimento, né, e eles estão divididos em diversos níveis. Essa divisão, gente, é uma divisão internacional do trabalho, é a chamada de DIT. Então, marca esse primeiro parágrafo, tá? Então, eles mantêm a dependência em relação aos países mais ricos e desenvolvidos. É isso que acontece. E eu pergunto para vocês, meninas, aonde o Brasil se encontra nessa situação? Ele é dependente ou independente nessa nova ordem mundial? Brasil, o que vocês acham? Ninguém vai falar comigo hoje, não? Dependente? Dependente, isso mesmo, porque ele primeiro ele já está classificado como pertencente do Sul, né? País subdesenvolvido, né? Então ele é um país dependente. E o segundo parágrafo vai explicar como que isso funciona. Então essa divisão internacional do trabalho, que é a DIT, né? É o nome que foi dado para a divisão produtiva dos países e das regiões no âmbito internacional. Marca isso aí também. Esse índice, o que ele faz? Ele direciona as trocas comerciais entre os países e entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, tá? E cada país ele fica encarregado de produzir certos produtos. Vou citar, por exemplo, vou citar para vocês um exemplo, né? Por exemplo, a China, com toda essa pandemia que aconteceu, inclusive saiu de lá, né, o vírus, a gente sabe disso. Mas eu pergunto para vocês, quem é o país responsável de construir todos os aparelhos para UTI? Vocês sabem disso? É a própria China. Então, a China ela é responsável, entre outros produtos, de produzir esses equipamentos. Só dando um exemplo da atualidade do que a gente está vivendo, né? Porém, meninas, em geral, esses países desenvolvidos, eles vão exportar tecnologia, né? E os menos desenvolvidos, eles vão exportar matéria-prima. Então, como que fica a classificação? A classificação no mundo todo ela é feita assim. Cada país ele é responsável por produzir um determinado produto. E isso é específico desse país. Só que os países mais ricos e desenvolvidos é os que vão exportar tecnologia. Por isso que vocês podem observar que as grandes potências de celulares e tecnologias em si não vêm do nosso país e nem de um país subdesenvolvido, vêm sempre dos países desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles vão exportar matéria-prima para que esses produtos sejam, então, comercializados para todos. Então, como que ficou isso? A divisão, então, internacional do trabalho no Brasil atualmente, ela caracterizou o Brasil como um país de industrialização tardia, tá? Por que isso? Marque isso aqui depois dessa vírgula. Dependente e grande exportador de matéria-prima agrícola e mineral. As indústrias brasileiras produzem mercadorias com menor valor agregado e de tecnologia intermediária.
Na América Latina, países como México e Argentina também apresentam características semelhantes à do Brasil no comércio internacional, tá? Por que que isso acontece no nosso país? Porque o nosso país não é um país considerado rico e muito menos desenvolvido, tá bom? Por mais que ele tenha recursos de produzir algo de grande potência, de grande valor, mas ele tem que seguir a ordem mundial de classificação de trabalho, tá? E aí, gente, ó, enquanto países, né, da América Latina, outros países da América Latina e países do Istmo da América Central, Istmo da América Central é aquela linhazinha, pequeno pedacinho de território que faz a junção entre a América do Norte e a América Central, tá? E praticamente todos os países africanos, exceto a África do Sul, apresentam indústrias incipientes, ou seja, além de predomínio da matéria-prima agrícola e mineral na pauta de exportação, elas vão apresentar uma grande dependência de importação de produtos industrializados, tá? Então, isso que quer dizer incipientes. Elas têm muita matéria-prima, inclusive muito mineral, mas é completamente dependente de importação de produtos industrializados, porque eles não fazem para si, tá bom? Na nova ordem mundial, economicamente falando, né, o Brasil ele ocupa um lugar de destaque entre outros países em desenvolvimento, tá? Então, ele foi considerado uma das futuras potências para o ano de 2050. Então, pelo economista britânico Jim O'Neill, né, membro do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Então, essas potências elas foram denominadas como BRIC. O que quer dizer isso? Acrônimo de Brasil, Rússia, Índia e China. Quer dizer o seguinte, que lá para 2050, Brasil está entre esses países como Rússia, a Índia e a China, como uma grande potência, tá? Uma futura grande potência. Então, eles foram caracterizados como países intenso desenvolvimento econômico, grande extensão territorial, a gente sabe disso, porque o nosso país ocupa 5º lugar em tamanho territorial, mercado consumidor numeroso, grandes riquezas naturais, e esse grupo ele constituiu-se o Bloco Econômico em 2009. 2 anos mais tarde, a África do Sul foi integrada ao bloco, constituindo os BRICS. Então, olha, até então era BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Aí a África ela entrou e ficou chamada então de BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, tá? Aqui são os países que compõem as BRICS. Esse dado foi levantado em 2019, ano passado. Então, a gente tem o Brasil, né? Tem aqui toda a Rússia, tá? A Índia tá bem aqui atrás, aqui, ó. China também tá bem aqui no meio, tá? E a África do Sul aqui embaixo. Então, a gente tem Brasil, né? Rússia, tá? A Índia, tá bom? A China tá bem aqui no cantinho aqui. A China, na verdade, tá bem aqui. A Índia aqui e a África do Sul aqui. Alguma dúvida? Não? Pergunta? Não? Tá bom. Aí tem uma atividadezinha para fazer, tá? Página 22. Quando a gente vai corrigir essa atividade? Quando a gente voltar do recesso, tá bom? Marquem aí, página 22. E agora a gente vai falar, acho que vai dar tempo, da organização políticas e econômicas do mundo todo. Então, a gente vai falar da ONU, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, a fim de tentar evitar os novos conflitos de uma potência contra outra, foi organizado, então, grupos que tinha como objetivo levantar em conjunto ações políticas e econômicas
para impedir que certos conflitos acontecessem entre grandes potências e ou entre países. E aí foi organizada, então, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que foi criada no ano de 1945, com a elaboração da Carta das Nações Unidas. E agora a gente vai ver o que os principais pontos que a ONU ela tem e qual é a sua importância, tá bom? Então, atualmente a ONU é composta de 193 países membros. Ela tem um papel importante em resolver conflitos entre esses países, combater miséria, os impactos ambientais em nível global, e ela tem a sede em Nova York e ela é organizada e constituída por 6 órgãos principais. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu gostaria que cada um de vocês lesse um tópico desse em sequência. Ao mesmo tempo, eu peço que vocês marquem, porque é importante. Seja bem-vinda, Ana Laura. Já se situou onde a gente está? Sim. Então, tá bom. Então, vocês podem me ajudar nessa parte? Vamos cada uma ler um tópico? Tia, posso começar? Alguém lê aí, ó, Conselho de Segurança. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar em ordem para não dar problema. Peraí. Começamos eu vou de acordo com a chamada. Alice, depois Ana Laura, depois Emanuele, depois a Luísa, por último a Mariana. Ô tia, que tá tendo obra aqui, então no meio que eu falar pode fazer um barulho enorme. Tá arrumando aqui. Pode ler. Estão ouvindo alguma interferência? Não, tia, agora parou. Parou? Então, seu pequenininho, vai. Atualmente, a ONU é composta por 1903... Opa, olha, tia, eu tô... Não, lê o tópico. Essa parte... Após a Segunda Guerra Mundial, a fim de evitar novos conflitos mundiais, os países se organizaram em grupos com o objetivo de realizar ações conjuntas em questões políticas e econômicas. Nesse contexto, meses após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização das Nações Unidas, em 1945, com a elaboração da Carta das Nações Unidas. Ótimo. Alice voltou atrás onde eu tinha falado, né? Aí, ó. Atualmente, a ONU é composta por 193 países membros, tem um papel importante na resolução de conflitos e combate à miséria e aos impactos ambientais globais. Com sede em Nova York, a organização é constituída por 6 órgãos principais. Lê esse tópico, Alice, o Conselho de Segurança. O Conselho da Segurança tem o objetivo de tomar decisões para garantir a paz e o respeito da segurança mundial. Ótimo, obrigada. Agora vamos para Ana Laura. A Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, todos os países membros têm direito a voto, seguindo o princípio da igualdade. As reuniões deste órgão deliberativo ocorrem uma vez por ano, geralmente no mês de setembro. As questões consideradas relevantes precisam de 2/3 dos votos para serem aprovadas e as demais da maioria simples. Ótimo, vamos continuar então. As seguintes agências e entidades que estão ligadas à Assembleia Geral da ONU. Então, a gente viu aí os 2 principais pontos que ela tem. Aí, Emanuele, lê aí pra gente. ACNUR. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tem o objetivo de proteger e ajudar os refugiados em todo o mundo. Ótimo. Luísa, lê pra gente Unicef.
Fundo das Nações Unidas para a Infância promove o bem-estar das crianças, sobretudo em países subdesenvolvidos. Ótimo. PNUD, Mariana. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento procura auxiliar as diferentes países a promoverem o seu desenvolvimento a partir de 3 âmbitos: erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, aceleração das transformações estruturais, construção de resiliência a crises e conflitos. Ótimo. Vou pedir de novo a Emanuele para ler, porque a lista de reforma, então lê para a gente o Tribunal ou Corte Internacional da Justiça. Emanuele. Eu ia ligar o microfone aqui para você ver, mas aí parou bem na hora. Não, tudo bem. Eu acredito em você. Pode ficar de boa aí. Manu, lê pra gente esse tópico aí, Tribunal ou Corte. Aí você só acompanha a lista, tá? Manu, seu microfone tá desligado. A gente não tá te ouvindo. Lê de novo. Conselho errar na Holanda é o principal órgão judicial da ONU. É composto por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. A missão desse tribunal consegue resolver pendências judiciárias apresentando pelo Estado em conformidade com o direito internacional público, já com o Corte Penal Internacional, também chamado de Tribunal Penal Internacional, é um órgão independente da ONU Da ONU. da ONU, com a competência para julgar os chamados crimes contra a humanidade, como os crimes de guerra, genocídio e agressão. Isso. Vamos lá, Luísa, lê pra gente o secretariado. Não, eu pulei a Ana Laura, né, Ana Laura? Sim, Então, Ana Laura, lê o secretariado para nós. tá. O secretariado é formado pelo secretário-geral, eleito pela Assembleia para um mandato de 4 anos, e por pessoas da organização nomeadas por ele para auxiliá-lo em todos os órgãos da ONU. Esse órgão presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas que elabora. Entre as funções do secretário estão administrar as forças de país, analisar problemas econômicos e sociais, preparar relatórios sobre meio ambiente ou direitos humanos, sensibilizar a opinião pública internacional sobre o trabalho da ONU, organizar conferências internacionais, traduzir todos os documentos oficiais da ONU nas 6 línguas oficiais da organização. Ótimo. Lê pra gente aí, Luísa. Por favor. O Conselho de Tutela tem o objetivo de controlar e administrar os territórios não autônomos. Isso. Mariana, Conselho Econômico e Social. É formado por 54 membros eleitos pela Assembleia Geral e tem o objetivo de coordenar as atividades sociais, culturais e econômicas das Nações Unidas. As agências e organizações vinculadas às ECOSOC são as Organizações Mundiais da Saúde, OMS, a Organização das Nações para a Alimentação e a Agricultura, FAO, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Conselho de Direitos Humanos. Isso mesmo.
Para a gente concluir, né? Então tá aí todas as partes. Aí tem alguns órgãos que não foi destacado, que é o Fundo Monetário Internacional, FMI, que é o responsável para equilibrar todo o dinheiro, todo o fundo, né? Dentro das grandes potências, dentro dos países também. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, e a Organização Mundial do Comércio, o MEC, tá? É o OMC, na verdade. E esses órgãos, eles vão agir de maneira autônoma e independente. Então, dentro da ONU, eles vão decidir aonde eles vão investir e aonde eles vão socorrer, tá? E a atuação da ONU na América Latina e na África, ela tem uma atuação bem forte, né, na América Latina e também na África. Em que âmbitos? Socialmente, tá? Em inúmeras ações individualizadas, como Instituição Mundial, que atua no caso de fome endêmica, que é o caso da África principalmente. Ela vai propor, então, caminhos para erradicar, ou seja, a erradicação, né, para combater o trabalho infantil e tráfico de pessoas. Apoio financeiro e tecnológico, tá? Nas ações de vacinação em massa contra epidemias, doenças que persistem, né, nessas regiões, tá bom? Então, essa é a importância da ONU dentro da América Latina e na África. E politicamente falando, a ONU ela vai atuar na área dos refugiados, né? Por meio do Alto Comissário das Nações Unidas, que é o ACNUR, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar melhorar a situação deles. Então, criar condições para que haja um pouco, o mínimo que seja, de qualidade de vida nesses locais, né, onde eles procuram abrigos quando eles fogem. A nossa cidade recebeu muito, né, nos últimos anos, refugiados, como os haitianos, não só haitianos, como alguns asiáticos, né? A gente tem aí japoneses, a gente tem chineses na nossa cidade. E também, né, eles vão procurar ajudar nessas questões, perseguições políticas, né, como, por exemplo, epidemias, entre outros problemas que levaram essas pessoas a migrarem, a irem para outros lugares. E no caso de conflito, a ONU ela vai atuar com ações de missão de paz, tá? Como, por exemplo, no Haiti e no Burundi, que é regiões africanas que vivem em grandes conflitos. Meninas, então por hoje nós vamos ficar por aqui. Marca essa página 25 também, para vocês fazerem de atividade. E quando a gente voltar do recesso, nós continuamos com organização e cooperação do desenvolvimento econômico, tá? Vocês têm alguma pergunta, dúvida? Amanhã a gente tem a nossa sondagem a partir da 1 da tarde. Independente de ter recesso a partir de segunda-feira, a sondagem vai estar aberta até segunda, tá bom? A minha, pelo menos. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Não? Então tá bom, meninas. Como a gente não se vê amanhã, com alguns só que tem dúvida eu falo pelo WhatsApp. Tenham então um bom descanso, um bom recesso para vocês. A gente se encontra novamente dia 3 de agosto. Não acredito que ainda vai ser por videoaula, né? Por videoconferência, até que a gente tenha alguma posição sobre a questão do retorno presencial. No demais, bom descanso, tá todo mundo cansado, eu sei, né? A atividade, tirei uma fotinho e manda para mim, tá? Porque eu faço a anotação de quem fez. A correção a gente faz quando a gente retornar. Beijo, meninas. Beijinho para vocês. Beijo. A gente se vê na primeira semana de agosto, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem pelo zap. Tchau, tchau.